A paz do Senhor, eu sou o pastor Marcos. E eu sou a pastora Carla. E estamos aqui para mais um episódio de Vida de Casado. Como já é tradição, né? Vamos começar com a nossa dinâmica. Então, né, gente? Olha aqui. Hoje, eu trouxe duas folhas. Uma do meu amado e a outra é minha. E nós iremos casar, né? Quando a gente casa, o que acontece? As duas folhas se juntam. Sendo assim, nós estamos unidos, né? Nada, nem ninguém pode separar essa união. Uma só carne. Uma só carne, nós somos uma só carne. Marcos e Carla. Só que o tempo vai passando, as situações vão vindo, os problemas vão surgindo. E o que as pessoas resolvem fazer do seu casamento? Se separar. Chega um ponto final, não quero mais, cansei, estou estressada, vou viver a minha vida porque eu quero mais ser feliz. E muitos falam em uma separação super amigável, sem transtornos para ambas as partes. Agora nós vamos ver se isso realmente existe, uma separação amigável e sem transtorno. Eu vou tentar sair com a minha parte do casamento, antes nos unimos. Agora vamos tentar sem rasgar. Porque nós somos amigos. O que aconteceu? Não existe separação amigável. Não existe separação onde eu vou ser amiga do meu marido. Sem traumas. Sem rasgar o seu coração, sem ferir o seu coração, sem deixar marcas, sem deixar situações aonde provavelmente nessa separação você já vai ter filhos, seus filhos vão sofrer, seu casamento está destruído e houve uma separação. A gente ouve hoje em dia falar muito sobre, eu me separei do meu amigo, do meu marido, mas a gente continua sendo amigos. Isso não existe, gente. Uma separação sempre vai trazer marcas, uma separação sempre vai trazer feridas, uma separação é algo que Deus não sonhou. Então, que você continue, que você lute pelo seu casamento, eu tenho certeza que Deus derramará bênçãos e mais bênçãos sobre cada um. Como vimos na semana passada, né, a própria Bíblia, né, o Senhor diz, Malaquias, eu, o Senhor, odeio o divórcio. Então, né, que nós possamos investir em nossos casamentos, que foi, um foi dado ao outro por Deus, Deus não erra, né, então é nós que cometemos erros, nós que somos falhos, e através de orações, da busca por Deus, da palavra, de cursos, né, vídeos como esses que estamos gravando, né, investimos em nosso casamento para poder melhorar e viver bem com aquilo que o Senhor nos deu, que é uma bênção, que é o casamento. Verdade. Amém? Então vamos começar hoje, né, falando aos homens, né, nessa primeira parte. O desejo, né, todo homem tem o desejo de prover, né, sempre nós vamos falar baseado, né, na visão bíblica de amor e de respeito, de que a esposa tem que respeitar o marido e o homem amar incondicionalmente a sua esposa. Então, baseado nisso, né, ao longo dessas semanas, vão sendo tiradas algumas lições, mas tudo voltando ao início, que é sempre amor e respeito, a necessidade da esposa de ser amada e a necessidade do marido de ser respeitado. Então, nessa primeira parte ao homem, né, marido, ela quer, a sua esposa quer que você a honre e a estime. No início desses vídeos, quando a gente começou, conversamos sobre as razões bíblicas, né, pelas quais o marido deve valorizar a sua esposa como igual. E a principal passagem, né, que nós falamos foi 1 Pedro 3,7, que diz aos maridos que vivam de uma maneira compreensiva com as esposas e que tratem-nas com honra, né, e como coerdeiras do dom da graça da vida. Embutida nessa passagem de 1 Pedro, né, 3,7, está outra frase, né, a qual todo marido deveria dar atenção. Pedro adiciona que a razão para os maridos tratarem suas esposas
com compreensão, como co-herdeiras em Cristo, é para que não sejam interrompidas as suas orações. Isso é forte, né, gente? Então, muitas vezes, né, os homens, né, nos procuram, ou a gente ouve comentários a respeito de que os céus parecem fechados, silenciosos diante de suas orações. Talvez isso se deva ao fato, né, de que eles não estejam honrando suas esposas como Deus deseja. Muito forte isso. Nós somos preciosas, homens. Nós somos preciosas e merecemos muito do cuidado de vocês. Então, tratem suas esposas, né, com honra, estime a sua esposa, né? Em outra passagem, Provérbios 31, os versículos 28 e 29 dizem: seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Deus criou as mulheres de tal modo que elas querem ser apreciadas, estimadas, honradas, respeitadas. A maneira de honrar sua esposa, assim como de honrar o seu compromisso com Deus, é valorizá-la. Valorize a sua esposa, que você a estará honrando. A visão bíblica é que uma esposa não se sente chamada a morrer por seu marido do mesmo modo que ele se sente chamado a morrer por ela. Sua esposa, ela não quer presidir o relacionamento, mas ela quer ser a primeira em importância para você, a primeira em importância na sua vida, na sua família. Ela quer ser sempre a primeira em importância. A conexão entre o amor e o respeito, né, pode ajudá-lo a ter um relacionamento mais agradável, sadio, significativo. A vida, porém, nunca será totalmente perfeita. Isso é algo que a gente busca, mas nunca será. Sempre terá algum atrito ou outro. O que nós passamos aqui, semana a semana, são formas de a gente amenizar, né, as rusgas, os problemas, e valorizar, valorizar, né, as qualidades, os momentos bons que passamos no casamento, para que tenhamos cada vez mais momentos bons. A tensão, conflito e problemas acontecerão, e a gente tem que estar preparado para lidar com tudo isso. Até porque, né, gente, quando a gente casa com aquele sonho de que tudo vai ser perfeito, tudo vai ser maravilhoso, é um sonho, né? Tu imagina que o teu casamento vai ser um sonho. Só que começam a vir as dificuldades, porque a gente sabe também que todo casamento tem dificuldades. Depois, com o passar do tempo, é que tu vai aprendendo que essas dificuldades existem. Então, é por isso que a gente tenta ajudar vocês, para que essas dificuldades, elas vão surgir e vão aparecer, para que vocês saibam como agir em cada momento, em cada dificuldade. A gente fala em honrar, estimar as mulheres, né? Mas como fazer isso, como entender a cabeça das mulheres, né? Como saber o que realmente é importante para elas, né? Quem são, né, esses seres chamados mulheres, como entendê-las? As mulheres, por exemplo, né, para a gente entender um pouquinho mais como funciona a cabeça delas, são as mulheres que têm bebês, e essa é uma das razões, né, pelas quais aniversários são algo tão importantes para elas. Durante 9 meses, né, as pessoas perguntam: quando vai nascer? Na mente de uma mulher, quem conseguiria esquecer de um aniversário? Ela jamais esqueceria. Por isso que as mulheres lembram, né, aniversário de tio, tia, sobrinho, tem 500 sobrinhos, lembram do aniversário de todos eles. Aniversário de casamento, muitas vezes dos parentes todos. Mulher, esse é um dos motivos pelos quais as mulheres lembram, né, de aniversário. Principalmente a data do nosso aniversário de casamento. Isso está gravado na nossa alma, tatuado na nossa alma. Pelo menos isso, homens, é imperdoável esquecer. Isso tem que sempre lembrar, porque é imperdoável, né? Não, sua esposa jamais vai perdoar se você esquecer isso. De um jeito muito, né, semelhante, o aniversário de casamento está gravado na alma de uma mulher, né? E por isso que
é imperdoável esquecer. Desde a infância, né, a sua esposa sonhou com esse casamento, com o dia do casamento, enquanto ela se vestia, né, enquanto ela se preparava. Mesmo hoje, sua esposa vai mostrar fotos de casamento às amigas, né, elas vão falar sobre o vestido, o penteado daquela época. Então, por isso, para as mulheres é tão importante datas, né, e a data do casamento, principalmente. Né, para sua esposa, não há data mais importante do que o aniversário do casamento e o aniversário dela também, né? Não pode esquecer também do aniversário dela. Todas essas datas são oportunidades para você, marido, né, mostrar o quanto a ama, o quanto a aprecia, né, por lembrar-se, né, deles, dessas datas, né, e celebrar essas datas com ela de uma maneira especial. Aquela velha máxima que a gente ouve, né, de que todos os dias são importantes ao seu lado. Isso não cola na data de aniversário dela, na data de aniversário do casamento, né? Não precisa ser nada caro, mas mostre que você lembrou, que isso é importante para você também, né, e valorize essas datas. Né? A maneira como você vai lembrar, celebrar, né, o aniversário dela, o aniversário de casamento, vai marcar muito durante a vida dela, né? Isso é uma arte, não é uma ciência. Eu fiz ano passado desse jeito, deu certo, vou repetir esse ano. Não. Elabore, pense, né? Seja criativo. E assim, ó, no livro, né, ele diz assim, que ele amava uma churrascaria. O homem é apaixonado por uma churrascaria. Mas a mulher, ela gostava de comer um sushi. Nesse dia, o homem vai chegar em casa e vai perguntar, onde você quer ir? Esperando que a mulher diga, eu quero ir lá na churrascaria, onde você tanto gosta. Homens, daí, né? Aí ela vai dizer, você quem sabe, você escolhe. Aí você, com todo esse dom masculino que Deus lhe deu, vai dizer, então vamos na churrascaria. Por que não, né, tentar ler o pensamento dela? Porque vocês têm esse dom também. De pensar, não, vamos naquele restaurante de sushi que você tanto gosta. Então, aquilo que a gente já falou também nos outros vídeos, é abrir mão do seu prazer para estar fazendo um pouco da vontade dela. Vai fazer muita diferença no seu casamento, né? Falando em honra, né, em como estimar a esposa, diga à sua esposa, né, obrigado por tudo que ela faz, né, agradeça, né, ela não é sua escrava, é sua companheira, sua auxiliadora, então, né, diga obrigado. Outra maneira de mostrar apreço, né, à sua esposa é permitir que ela saiba que você realmente, de fato, valoriza tudo que ela faz. Né, mostrar, poxa, esse almoço ficou uma delícia, né, a casa, poxa, você se superou hoje, tá, né, mais cheirosa, tá mais limpa, tá legal, poxa. Então, aprecie, né, a forma de você elogiar sua esposa, seja espontâneo. A sua esposa vai se sentir apreciada quando você tentar fazer alguma coisa nova com ela. Por exemplo, ele começou sushi. Nunca fez, é uma coisa nova, ela vai se sentir muito apreciada. Você incentivar ou elogiar com gentileza e entusiasmo. Você notar alguma coisa diferente no cabelo ou nas roupas dela, né? No começo pode parecer um pouco forçado, um pouco... alguns anos atrás, cometi uma grave falha. Naquela de elogiar e tal, no começo, como eu falei, é meio mecânico, a gente não sabe como fazer. E mulher tira, né, um dedo do cabelo e as outras mulheres notam, né, acham que aquilo ficou assim, e a gente muitas vezes não nota, um dedo não fez diferença. Mas, tentando acertar, já muito tempo atrás do meu casamento, eu ficava atento a sinais e tal. Cada vez que ela ia no cabeleireiro, ela voltava, eu elogiava e tal. Até que um dia ela foi na cabeleireira e voltou. E aí eu olhei para ela assim, nossa, como ficou linda, tá tão diferente. Ela olhou para mim, eu só fui pagar. Errei, mas faz parte. O importante é você continuar seguindo e tal. Uma hora você vai notar que ela cortou um dedinho do cabelo e vai elogiar com
Para nós, homens, são coisas que nós não éramos habituados e temos que começar a aprender a fazer. Faz muita diferença no nosso casamento. Tem feito muita diferença no meu casamento. Então, agora, um pouco para as mulheres. Aprecie, mulheres, o desejo dele de proteger e prover a sua casa. Qual é o verdadeiro significado de hierarquia bíblica? A gente já conversou um pouco sobre isso, né, em alguns vídeos passados, né? Mas vamos falar mais um pouco a respeito agora. Mulheres, creio que quando uma mulher compreende a hierarquia a partir de um ponto de vista bíblico e verdadeiro, isso alivia a maioria dos seus medos, se não, né, todos eles, né, seus anseios, medos, receios. A passagem que fala sobre hierarquia bíblica é Efésios capítulo 5, versículos 22 e 24. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. Em algumas traduções, né, a expressão sujeitar-se é traduzida como ser submissa, né? A palavra grega, né, é upotasso, alguma coisa assim. É uma palavra, né, composta que significa ter precedência ou colocar debaixo. Deus não está entregando, né, nesse caso, aos maridos uma carta branca intitulada Ser Superior. Deus está atribuindo aos maridos uma enorme responsabilidade. Como Paulo claramente destaca nos versículos que se seguem. Maridos, ame cada um a sua mulher, como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, aqui estão apresentadas, né, claramente as responsabilidades de ser o cabeça. Ao marido é atribuída a impressionante responsabilidade de amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Forte, muito forte. É por isso que um marido bem intencionado e que compreende essa passagem vê como sua responsabilidade proteger a esposa. Ao mesmo tempo, a esposa é chamada a colocar-se debaixo dessa proteção. Essa é a definição bíblica de hierarquia. Então, o marido protege, provê, e a esposa, entendendo isso, se coloca automaticamente debaixo dessa proteção. Só que parece ser simples, mas a nossa cultura hoje bate de frente direto com essa passagem que Paulo escreveu. Esse capítulo 5, né, Paulo esboça o relacionamento conjugal ideal. Isso seria ideal. A esposa é sujeita ao seu marido e está debaixo da proteção dele. E o marido ama a sua esposa e está disposto a morrer por ela. Isso seria o ideal. Mas hoje em dia, né, a nossa cultura bate de frente, a esposa quer dominar, a esposa, né, quer ser superior, porque ela ganha um pouco mais. Muitas vezes ela quer comandar a casa, ela manda na casa. Quando as esposas dizem que desejam que o marido seja o cabeça, né, do lar, elas querem dizer nem mais nem de menos, apenas o certo. A esposa evangélica, né, não se opõe ao ensinamento bíblico. Ela se opõe aos extremos a que os maridos podem chegar. Aos maridos que não entendem profundamente essa passagem também. Ela não quer que ele a domine. O problema é que muitas mulheres têm hoje, incluídas as esposas cristãs, é que querem ser tratadas como princesas. O marido, muitas vezes, ele não é o dominador. É o marido ideal, entendeu a passagem ali, quer ser o cabeça, conforme, né, a hierarquia bíblica, mas a esposa quer ser tratada como princesa. Mas lá no fundo, elas hesitam, né, deixam de tratar os seus maridos como reis. Sendo assim, elas querem ser mimadas, elas querem ser adornadas, elas querem tudo e mais um pouco. Só que é o momento que elas têm que retribuir isso ao seu marido,
Elas não querem porque elas acham que isso não é obrigação e não é dever dela. É apenas dever do seu marido. Fica a dica, quer ser tratada como princesa, trate-o como rei. Né? Essas esposas, elas não estão dispostas a reconhecer que no fundo da alma, né, um marido quer ser aquele que provê e protege, simples assim. Ele quer, o marido, né, ser um guarda-chuva de proteção que morreria voluntariamente por sua esposa, se fosse necessário. É isso que o seu marido quer ser o super-herói da sua casa, quer ser o vigilante da sua casa, quer ser aquele que guarda, aquele que protege, aquele que provê, né? E por isso que hoje há um embate ali entre a cultura de hoje e essa passagem de Paulo, né? Como muitas mulheres hoje trabalham fora, ganham, né, o seu salário, algumas ganham até mais do que os seus maridos, elas querem ser o cabeça da casa, né, o provedor, o sustentador, aquele que protege. E isso está em desacordo com o que a nossa Bíblia Sagrada nos ensina. O desejo de prover a minha esposa é algo que Deus colocou, né, no fundo da minha alma, né, e de todos os homens. É uma boa regra para uma esposa sempre perguntar a si mesma: aquilo que eu estou prestes a dizer ou fazer vai chegar a ele como respeitoso ou desrespeitoso? Tem uma história que eu li no livro ali que ela fala assim, ó. O marido chegou em casa certa noite, tudo apagado, tudo escuro, e ele a esposa já com a mesa servida, velas acesas em cima da mesa. Então ele olhou assim e disse: nossa, uau, que noite romântica, que beleza, que noite que eu vou ter. Aí entra a sabedoria de a mulher falar algo ao seu marido, que vai o respeitar e não desrespeitar. Ela olhou para ele já veio todo carinhoso, ela retribuiu aquele carinho, daí ele: nossa, por que tudo isso? Ela: ai, querido, o que eu tenho para te falar é que a gente está tanto tempo casados e cortaram a nossa energia elétrica hoje. Pensa, né? Aquele homem, ele deve ter morrido naquele momento, porque ele, por um lado, ela poderia ter simplesmente ter quebrado tudo, ter destruído tudo e ter lavado toda a roupa suja que ela tinha. Mas não, ela honrou ainda aquela situação, porque ela sabia que eles estavam passando por um problema financeiro e toda aquela situação. Qual foi né? E como ela terminou falando: então hoje a nossa noite vai ser bem romântica, a gente vai jantar, amanhã nós vamos acordar, vamos pagar a conta e pronto. Então, o que poderia ter sido o final de um casamento foi como uma pedrinha brilhando a mais na coroa dela, naquele momento de sabedoria e até mesmo de ser submissa àquela situação. E um outro detalhe importante, né, para que as mulheres entendam, né, o marido como cabeça. Eu falei a respeito das mulheres trabalharem fora, né, terem seu emprego, ganharem, às vezes, até mais do que os seus maridos. Uma coisa que não pode haver num casamento é o meu salário e o teu salário. Existe o nosso salário. Né? Deus proveu o sustento para os dois, né? E somos uma só carne em tudo, inclusive nos ganhos. Então, o meu ganho e o ganho dela é um só ganho. Né? Com isso, acaba sendo sempre o marido, né? A visão hierárquica de Deus, né? O cabeça, o provedor, aquele que administra. Ela pode até cuidar das contas, é ela que vai pagar a energia elétrica, ela que, né, por ser mais organizada e tal. Mas sempre em consenso, os dois e ele sendo cabeça. Dessa forma, né, Deus sempre abençoará o casamento, né, de uma forma incrível, porque estão de acordo com a visão bíblica do casamento. Então, mulheres, o seu marido vai sentir que você aprecia, né, o desejo dele de proteger e prover quando você elogiar o seu compromisso de prover e proteger você e a família. Ele, né, o seu marido, precisa saber que você não acha que isso é apenas obrigação dele, mas que você elogia, que você mostra que, né, gosta disso, que se importa, que respeita muito isso, né, que ele é a pessoa que protege, que provê o seu lar.
Ele também vai apreciar, né, em você o desejo dele de proteger e prover, quando você nunca, seja por linguagem corporal, seja por palavras, desprezar o trabalho dele ou o quanto ele ganha. Não importa qual é a função dele, não importa o salário dele. O que importa é que ele te ama e ele vai demonstrar isso, e você tem que demonstrar respeito, não dar de ombros, né, ou relevar, ou debochar, né, espizinhar, mas sim respeitar, apreciar o desejo dele de prover e proteger, mesmo que hoje esse provendo seja pouco, mas em nome de Jesus, um dia vai ser muito. E como diz uma amiga minha, que eu amo ela de paixão, assim, uma sabedoria tremenda, como diz ela, eu honro a vida do meu marido, porque ele não tem profissão, ele não tem nada, mas ele sai de casa, ele faz o serviço dele, ele faz qualquer bico, se preciso for, para manter a provisão dentro de casa. Então, que todas nós mulheres venhamos a ter esse mesmo coração, assim, ó, não importa se o seu marido ele é engenheiro, se ele é dono de empresa, se ele é presidente, se ele é prefeito, ou se ele põe calçada, se ele é gari, ou se ele trabalha até num cemitério. Mulher, valorize o serviço do seu marido, porque se ele sai todos os dias de casa, trabalha até a noite, volta para casa porque ele quer a provisão dentro da casa dele, ele quer ver o sorriso no seu rosto, independente da profissão dele, independente do salário dele. O que ele faz é por amor a você e aos seus filhos. Amém? Então, né, homens e mulheres, né, que vocês se esforcem a cada dia, né, respeitar, amar o seu cônjuge, para que o seu casamento se torne cada vez melhor. Nós, até aqui, né, nós já vimos, a primeira parte dos vídeos falava sobre o ciclo insano, como a gente sair daquele terrível ciclo insano, onde a mulher não respeita o seu marido porque não se sente amada, o marido não ama a mulher porque não se sente respeitado. Vencido essa fase, fomos para o ciclo energético, onde a gente, né, coloca um pouco mais de força naquilo que mantém o nosso casamento sempre num nível bom. Motivação, né? Motivação e tal, como a gente viu, né, nesses 2 últimos tópicos para homens e mulheres, né, mantendo o nosso casamento ali com amor e respeito, né, usando essas lições. E a partir da semana que vem, né, a gente vai apresentar como completar o processo de amor e respeito, né, que é planejado para levar o seu casamento de ruim, muitas vezes até péssimo, para bom, e ele de bom para melhor. A gente vai ver como combinar a fé com tudo o que nós temos aprendido de modo a trazer a recompensa de um casamento feliz. Isso nós chamamos de ciclo recompensador. Então, vimos ciclo insano, ciclo energético, e vamos ver ciclo recompensador. O amor dele abençoa independente do respeito dela. O respeito dela abençoa independentemente do amor dele. O ciclo recompensador, né, vai lhe mostrar a melhor maneira de desenvolver a habilidade de oferecer ao seu cônjuge aquilo que ele mais necessita, conforme você coloca a fé em Cristo diretamente em seus atos de amor e respeito. Você aprenderá como o amor incondicional do marido espelha o amor de Cristo pela igreja e de que maneira o respeito incondicional da esposa é similar à reverência da igreja por Cristo. Amém? Então, que aqueles que estão nos vendo, né, possam também, assim como nós vamos passar de fase nos vídeos, né, passar de fase nos seus casamentos para esse ciclo recompensador em nome de Jesus. Amém? Então, não deixe de enviar, né, esses vídeos para os seus amigos, curtir, compartilhar. Há muita, mas muita gente necessitada de ter um casamento. Muitos têm até um casamento bom, mas de ter um casamento melhor. E eu creio, pelos testemunhos que nós temos ouvido, que esses vídeos vão ajudar muitas pessoas. Então, você pode ser o agente transformador dessas mudanças também, enviando, compartilhando esses vídeos. Amém? Você pode ser um abençoador. Vamos orar, então? Querido e amado Deus, nesse momento, Senhor Jesus, nós colocamos, Pai, na Tua presença, Senhor,
cada vida, Pai, cada casal, Senhor, que está passando por situação nesse momento, Pai. Cada mulher, Senhor, que torne-se, Pai, uma mulher sábia, Senhor, e entendimento que caia no coração dela, Senhor, a palavra submissão, Pai. E que o homem, Senhor Jesus, tenha dos seus, Pai, recebido toda a responsabilidade, toda a autoridade, Senhor, que ele entenda, Senhor Jesus, que ele é o provedor, que ele é, Senhor, o cabeça do lar, Pai. Por isso nós nos colocamos cada vez mais, Senhor, debaixo das tuas mãos, Senhor, e te pedimos, Senhor, abençoa, Pai, abençoa cada vida, Senhor, que está assistindo esse vídeo, Pai. Nós cremos, Senhor, que tu has de mover, Senhor, esses casamentos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, galera. Até semana que vem. Deus os abençoe. Amém.